E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após sofrer um atentado e levar um tiro a mando de Antônio, Lucinda será levada às pressas ao hospital, mas mesmo com todo o empenho dos médicos, Lucinda pode não resistir aos ferimentos e acabará morrendo em um final trágico na novela, deixando Marino, Anneli, Christian e Angelina desesperados. Antônio vai comemorar ao descobrir a notícia e, contrariando o que Irene disse, o fazendeiro decidirá ir até o velório de Lucinda para ver com seus próprios olhos o resultado do seu plano cruel. Mas Marino vai surtar ao ver o fazendeiro no velório da amada e vai partir para cima dele com todo o seu ódio, pois tem certeza que Antônio foi o mandante. A confirmação de Marino vai chegar junto de Petra, que vai mostrar uma gravação comprometedora do pai, deixando todos chocados com a perversidade do homem. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade você tá me assistindo. Tudo poderá acontecer logo após Lucinda tomar um tiro, saindo do casamento de Anneli com Natercinho. Marino e Anneli vão se desesperar ao ver Lucinda ensanguentada e vão chamar uma ambulância. Ela será levada às pressas ao hospital e vai direto para a sala de cirurgia. Os médicos vão tentar reanimar a Lucinda a todo custo durante a operação, mas Lucinda não resiste e acaba tendo uma morte de forma trágica. O médico sairá do centro cirúrgico e encontrará Marino, Anneli e Angelina na recepção, aguardando por notícias. Ao ver o médico se aproximando, Marino perguntará desesperado: "Doutor, como é que tá a Lucinda? Me diz que ela vai ficar bem, pelo amor de Deus." Anneli olha desesperada para o médico e completa: "Por favor, doutor, eu sei que a minha irmã é uma mulher muito forte. Me diz que ela vai ficar bem." O médico respira fundo e responde: "Nós tentamos a todo custo remover a bala do cérebro da paciente, mas ela acabou tendo uma morte cerebral e ela não resistiu. Eu sinto muito pela notícia, mas a Lucinda morreu." As palavras do médico entram como uma verdadeira facada no peito de Marino, Anneli e Angelina. Os três entram em desespero com as palavras do médico e se agacham no chão tentando se segurar. Aos prantos, Marino diz: "Não é possível! Isso não pode estar acontecendo! A Lucinda não pode me deixar assim!" Anneli não consegue falar de tanto choro e é amparada por Angelina, que tenta se controlar da maneira que pode e manter as forças para segurar Anneli. Angelina diz: "Meu Deus, coitada da minha sobrinha, ela não merecia um final desses." Marino senta no sofá aos prantos. Ele coloca as duas mãos na cabeça e diz: "Eu não consegui proteger a Lucinda. Isso não é justo, isso não era para ter acontecido." Neste momento, Aline, Caio e Jussara chegam no hospital para consolar os três. Quando descobrem que o pior aconteceu com Lucinda, todos ficam chocados com a notícia e Aline começa a chorar sem parar. Entre um soluço e outro, Aline diz: "Meu Deus, é muita crueldade. Como alguém teve capacidade de fazer uma coisa dessas com a Lucy? Ela nunca teve um inimigo nessa vida." Marino, ainda sem acreditar no que aconteceu, responde: "Ela não tinha inimigos, mas eu tinha e eu ainda tenho. Eu tenho quase certeza que foi aquele desgraçado do Antônio que mandou fazer isso com a pobre da Lucinda só pra me atingir. A culpa foi toda minha." Aline e Caio se olham e Caio diz: "Nessa altura do campeonato eu não duvido de mais nada não, Marino. Meu pai é capaz de qualquer loucura." Entre um soluço e outro, Anneli responde: "Se foi ele mesmo, alguém tem que parar esse homem agora. Ele acabou com a vida da minha irmã." Angelina concorda com Anneli e responde: "Esse homem não pode mais sair fazendo tudo o que quer por aí. Ele e Irene são o demônio, eles são da mesma laia.
Eu conheço o Antônio. Ele é perfeitamente capaz de ter mandado acabar com a minha sobrinha desse jeito. Marino não consegue controlar as lágrimas que saem de seu rosto e diz: a gente só não tem prova disso ainda e eu não tenho nem forças pra ir atrás disso. Eu tô me sentindo tão vazio por dentro. Eu não sei nem como é que eu vou dar essa notícia pro Christian. A gente tem que cuidar agora do velório. Marino passa a mão na cabeça e desaba de choro no sofá. Ao se lembrar de Christian, Anneli coloca a mão no peito aos prantos e diz: meu Deus, o Christian, ele era tão apegado à mãe. Como que a gente vai dar essa notícia pra ele? Anneli caminha até Marino e os dois se abraçam desolados. Aline, Caio e Jussara ficam de coração partido ao ver a cena e a viúva diz: olha, gente, vocês podem ir lá falar com o Christian e a gente fica aqui no hospital pra resolver toda a papelada. Eu acho que o Christian vai precisar muito da força de vocês. Vocês precisam se reerguer por ele. Angelina concorda com Aline e se oferece para ficar no hospital também, para cuidar de toda a parte burocrática. Marino e Anneli agradecem a ajuda dos amigos e saem para ter uma conversa com Christian. Quando Christian vê que Marino e Anneli estão com uma cara triste, ele pergunta: gente, mas o que aconteceu que vocês estão com essa cara assim? Aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Marino e Anneli se sentam no sofá da pousada e Anneli diz: meu amor, aconteceu uma coisa terrível com a sua mãe, sim, e a gente veio aqui pra falar com você. Marino olha para o menino com lágrimas nos olhos e completa: ô Christian, aconteceu uma coisa com a sua mãe e ela infelizmente foi morar lá em cima. Christian entende o que Marino quer dizer e diz chorando: vocês estão querendo dizer que a minha mãe morreu? Foi isso? Eu nunca mais vou ver a minha mãe? Anneli e Marino confirmam com a cabeça e Anneli diz: infelizmente é verdade, meu amor. A gente tá preparando tudo para nos despedirmos da sua mãe, mas ela não tá mais aqui conosco. Christian entra em desespero nesse momento e começa a chorar desesperado. Anneli e Marino abraçam o menino e afirmam que vão fazer o possível para amenizar a perda do garoto. Com isso, a notícia da morte de Lucinda se espalha por toda a Nova Primavera, deixando todo mundo triste com a forma trágica que ela se foi. Enquanto isso, na mansão La Selva, Antônio e Irene conversam na sala, quando Neide chega abalada da rua. Irene estranha a demora da empregada e diz: mas isso são horas, Neide, você está atrasada. Neide se aproxima dos dois e diz: me desculpa pela demora, dona Irene. Acabei me atrasando porque a cidade toda tá um caos. Vocês ficaram sabendo do que houve? Antônio e Irene se olham e o fazendeiro responde: não estamos sabendo de nada não. O que foi que aconteceu, Neide? Neide respira fundo e diz: a Lucinda, a sobrinha da Angelina, levou um tiro na saída do casamento da irmã e parece que a coisa foi tão feia que ela acabou morrendo. O velório vai ser hoje mais tarde. Antônio e Irene se olham surpresos e Irene desconversa, mandando Neide ir para a cozinha. Antônio aproveita que Neide foi para lá e vai até o escritório e comemora o que acabou de ouvir. O fazendeiro pega um uísque e diz: nem consigo acreditar que meu plano deu certo. E agora aquele delegado de merda deve estar chorando lágrima de sangue por ter perdido aquela esposa dele. Irene nega com a cabeça e diz: ai, Antônio, quando eu falo que você tá perdendo a mão, você fica bravo comigo. Não era pra você ter se arriscado desse jeito e ter mandado matar a Lucinda. Agora todo mundo vai saber que foi você. Antônio encara Irene e responde: eu não tô te entendendo, Irene. Era pra você tá contente que os nossos inimigos estão caindo aos poucos. Infelizmente não deu tempo de cancelar o ataque, mas já foi, aconteceu. Bom saber que aquele delegado de merda tá sofrendo lá. Irene passa a mão na cabeça e diz: é, meu amor,
mas não é agindo desse jeito que você vai conseguir as coisas, muito pelo contrário, você tá cavando a própria cova. Antônio coloca o copo de uísque na mesa e responde: escuta aqui, ô Irene, ninguém nunca vai ter provas de que fui eu. O matador que eu contratei já tá muito longe daqui da cidade, uma hora dessas, ele é o único que sabe. Além de você, é claro, você vai abrir o bico, Irene? Irene continua rebatendo os argumentos de Antônio. Quando Petra chega na sala e escuta os pais discutindo no escritório, ela se aproxima devagar até encostar na porta do escritório para escutar melhor o que estão falando. Ao ouvir que Irene e Antônio estão discutindo sobre alguma ordem que Antônio deu, Petra toma coragem, pega o celular e começa a gravar a discussão dos pais. Enquanto isso, dentro do escritório, Irene diz: mas a cidade toda sabe que você tá com ódio do Marino porque foi preso, Antônio. Óbvio que vão ligar esse atentado da Lucinda com você. Isso só piora a nossa situação. Vai acabar com os negócios da família. Você tá se arriscando demais. Antônio respira fundo e responde: já te falei, pode até desconfiar, mas nunca que alguém vai saber que foi eu que mandou matar a Lucinda. Ponto final, chega dessa discussão. Escondida atrás da porta, Petra grava toda a confissão de Antônio e fica horrorizada ao perceber que o pai é realmente um monstro, capaz de ir até as últimas consequências. Ela guarda o celular e sai da mansão desesperada, sem ser vista, e sai com seu carro. Enquanto isso, no escritório, Antônio olha para Irene e diz: eu vou inclusive aproveitar que o velório vai acontecer hoje, eu vou dar uma passada lá pra ver o serviço que encomendei com meus próprios olhos, né, Irene? Irene nega com a cabeça e responde: mas você não ouse fazer uma coisa dessas, Antônio. Nunca ouviu falar que o assassino sempre vai no velório da sua vítima? Antônio mexe com a cabeça e responde: eu não vou ficar acreditando em crendice agora, né? Pelo amor de Deus, Irene. Eu vou e tá acabado, eu vou pra lá ver. Antônio não dá ouvidos aos apelos de Irene. Pega suas coisas e vai em direção ao velório. Enquanto isso, Petra dirige desesperadamente em direção à cidade, ainda chocada com o que acabou de ouvir, e diz: meu Deus, eu sou filha de um monstro! Dessa vez eu não posso deixar a crueldade do meu pai impune. Eu vou fazer justiça! Petra estaciona seu carro na frente da pousada. Entra no local desesperada e se depara com Nina abatida, completamente paralisada. Petra pergunta por Marino e diz que todos já foram para o cemitério, pois o velório de Lucinda vai acontecer lá e já foi iniciado, e que ela também está indo para lá. Petra diz que precisa conversar muito com Marino sobre tudo o que aconteceu e oferece uma carona para Nina até o cemitério, e as duas partem com o carro para lá. Enquanto isso, no cemitério, o velório de Lucinda acontece e toda a cidade comparece para dar todo o apoio à família. Marino se aproxima do caixão aos prantos e diz: eu não consigo me conformar com isso, Lucinda. Era pra eu estar nesse caixão, não você, Lucinda. Silvia e Caio se aproximam de Marino para tentar consolar o delegado. Anneli limpa as lágrimas e diz: gente, eu não sou tão boa com as palavras. Falar bonito sempre foi coisa que a Lucinda fazia. Mas eu queria fazer um discurso aqui em homenagem à minha irmãzinha. Todos param o que estão fazendo e olham para Anneli. Anneli sente as lágrimas escorrendo de seus olhos e continua a dizer: acho que todo mundo aqui sabe como a minha irmã sempre foi o meu norte. Ela sempre cuidou de mim e do Christian de uma forma tão amorosa e carinhosa. A nossa família deve tudo a Lucinda. Mesmo com todos os problemas, ela nunca desistiu de ser feliz. Anneli se emociona com suas próprias palavras e não consegue mais continuar o discurso e é amparada por Luigi na Tercinho. Aline vê o estado de Anneli e decide tomar a frente do discurso e diz: a Lucinda sempre foi uma guerreira. Ela lutou pela família dela, ela lutou até o fim e antes de partir, ela conseguiu ser muito feliz nessa vida.
e agora eu tenho certeza que ela tá feliz lá em cima também. Caio concorda com a Aline e completa: é isso mesmo, tenho certeza que agora a Lucinda tá lá em cima olhando por todo mundo e principalmente vai continuar cuidando da família dela. Todos se emocionam com as palavras ditas e começam a rezar. Marino respira e diz: ela é e sempre vai ser o amor da minha vida. E em nome desse amor que eu juro que eu vou conseguir provar que quem fez essa barbaridade foi o Antônio La Selva. Todo mundo aqui sabe disso, todo mundo sabe que foi ele e eu vou provar isso, eu vou acabar com esse homem. Todos concordam com as palavras de Marino e neste momento, quase como uma invocação, Antônio aparece no velório de Lucinda com a maior cara de pau e diz: eu vim aqui prestar os meus sentimentos. É realmente uma perda lastimável para nossa cidade, né? A Lucinda, uma moça tão boa. Ao ver Antônio no local, Marino surta, para o velório e pega sua arma na hora e aponta na direção de Antônio. Cego de ódio, o delegado grita: como você tem coragem de pisar aqui depois de ter mandado matar a minha mulher, seu maldito? Todos se assustam com a reação descontrolada de Marino, mas Antônio finge não se abater e responde de uma forma cínica: mas o que é isso? Eu não sei do que você tá falando, abaixa essa arma, homem. Marino fica vermelho de raiva, se aproxima ainda mais de Antônio, coloca a arma na testa do fazendeiro e grita: cala sua boca, desgraçado! A minha vontade é de meter bala bem no meio dessa sua cara maldita! Se você queria se vingar de mim, que fizesse alguma coisa contra mim, não com a minha mulher, não com a pobre da Lucinda que era inocente! Antônio se assusta com a revolta de Marino, mas tenta disfarçar e se mantendo forte. Caio se aproxima de Marino e diz: Marino, por favor, se acalma, senão você vai manchar a despedida da Lucinda com sangue. Marino olha para Caio sem tirar a arma da testa de Antônio e diz: se não fosse esse verme, essa despedida não estaria acontecendo, Caio. Eu quero acabar com esse homem de uma vez por todas. Caio nega com a cabeça e diz: mas não é desse jeito que você vai conseguir vingar a Lucinda, Marino. Ela sempre foi contra a violência e você sabe disso. Ela não ia querer que você fizesse isso, Marino. Pare e pensa. As palavras de Caio fazem efeito e Marino começa a se acalmar. Neste momento, Caio e Silva aproveitam para desarmar o delegado e afastam ele de Antônio. Antônio continua se fazendo de desentendido e diz: realmente um homem de bem não se pode mais viver como antigamente, que leva uma ameaça dessas pra casa. Marino encara Antônio com ódio e responde: ninguém mais cai nesse seu papinho, Antônio. Eu juro diante dessa cidade inteira que eu vou provar que foi você que mandou matar a minha mulher. Eu vou fazer você pagar muito caro por isso. Caio concorda com Marino e acrescenta: é isso, Marino, a justiça vai ser feita assim, mas não é pelas suas mãos não. A gente vai usar a lei pra acabar com esse homem, com esse monstro. Neste momento, Petra chega no velório com o celular na mão e diz: eu acho que você já tem as provas que precisa contra o meu pai, Marino. Marino, Caio e todos presentes ficam chocados com a fala de Petra e Antônio encara a filha confuso. Petra levanta o celular e dá o play na gravação em seu celular na frente de todo mundo. Ela entrega o aparelho para Marino e diz: eu escutei uma conversa do meu pai com a minha mãe, onde ele confessa que mandou matar a Lucinda. Eu gravei tudo e essa é a prova que você precisava para acabar de vez com as maldades do meu pai. Antônio fica chocado com a atitude traidora de Petra e diz: sua traidora desgraçada! Como pode fazer isso com seu próprio pai? Eu só tenho filho ingrato, é isso? Marino fica horrorizado ao ouvir Antônio se gabando por ter mandado matar Lucinda na gravação.
Toda a cidade fica sem acreditar no que está escutando. O delegado perde completamente a cabeça e avança para cima de Antônio, dando um soco no meio da cara do fazendeiro e grita: "Seu desgraçado, eu vou acabar com você!" Antônio cai no chão com impacto e Caio segura Marino para impedir que ele continue batendo no Antônio, enquanto grita: "Calma, Marino, não coloca tudo a perder!" Marino se debate nos braços de Caio e grita: "Esse desgraçado precisa pagar pelo que fez e eu vou acabar com a raça dele agora!" Petra se aproxima de Marino, coloca a mão em seu braço e diz: "Calma! Com isso que eu te entreguei, eu acho que já é prova o suficiente contra o meu pai. Você não precisa agir com violência, não da mesma forma que ele." Marino olha para Petra e começa a se acalmar, fazendo com que Caio solte o delegado. Antônio se levanta do chão com a mão na boca após levar o murro de Marino e diz: "Como vocês podem acreditar nessa menina? Ela deve estar ficando louca de novo, como sempre foi a vida toda. Deve ter forjado tudo isso aí e agora tá se virando contra o próprio pai. É uma desequilibrada." Petra fica chocada com as acusações de Antônio e diz: "Desequilibrado é você. Eu nunca pensei que você iria tão longe assim, seu criminoso." Antônio tenta avançar em cima de Petra, mas Luigi entra no meio e enfrenta Antônio pela primeira vez para proteger Petra. E Luigi diz: "Mamma mia, doutor Antônio, eu não vou deixar você bater em Petra na minha frente. Sempre gostei muito de você, mas dessa vez foi longe demais." A Nelly também se aproxima de Antônio e diz: "Você acabou com a minha família, seu desgraçado. A minha vontade é de arrancar todos os seus pelos com as minhas unhas. Mas eu vou deixar pros presos na cadeia fazerem isso." Angelina também não deixa barato, se aproxima de Antônio e responde: "Você é um demônio. Eu não sei como eu passei tantos anos trabalhando naquela casa amaldiçoada. Você merece o mesmo fim que a Agatha teve." Antônio encara todo mundo com ódio e grita: "Vocês realmente acham que podem com Antônio La Selva? Ninguém aqui é páreo pra mim, eu não fiz nada." E continua dizendo isso. Marino se irrita e grita: Eu posso contra você sim, porque eu sou o delegado e marido da mulher que você mandou matar. E essa gravação aqui é a prova que faltava pra te prender. Portanto, você tá preso, Antônio La Selva. E dessa vez eu vou jogar a chave da cela fora." Marino exige que Silva prenda e algeme Antônio na frente de todo mundo mais uma vez. E o policial obedece às ordens do delegado. Antônio é algemado por Silva e diz: "Isso não vai ficar assim, eu não vou passar por essa humilhação de novo. Você sabe muito bem que daqui umas horas eu já vou estar solto de novo, delegado." Marino encara Antônio e diz: Não, dessa vez a sua situação tá muito pior do que antes. Silva, leva esse desgraçado daqui direto pra cadeia." Antônio é arrastado por Silva para fora do velório, algemado, enquanto todos observam a cena, satisfeitos ao verem que finalmente Antônio vai pagar pelos seus crimes. Mas Petra acaba se entristecendo ao ver Antônio naquela situação e diz: "Eu não queria que as coisas tivessem chegado nesse ponto, mas eu não podia mais ficar em cima do muro. O meu pai tem que pagar pelas coisas que ele fez." Marino olha para Petra e responde: "Eu preciso te agradecer, Petra, pela sua coragem, porque graças a essa sua gravação, nós temos evidências o bastante para condenar o seu pai de uma vez por todas." Petra concorda com a cabeça e Caio se aproxima da irmã e a abraça. Todos voltam para seus lugares para continuar velando Lucinda. Será que Antônio realmente vai ser preso de vez? Escreve de qual cidade você tá me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações.